Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Eu ouvi falar de reação mediada e reação não mediada. Pesquisei e não entendi. Você poderia fazer um vídeo explicando essa diferença? Olha, falo muito sobre isso, né? As reações alérgicas mediadas e não mediadas pelo anticorpo da classe IgE. Então, assim, a gente quando pega um paciente com reação alérgica, principalmente alimentar, que é a mais importante, aquela reação alérgica que pode matar o paciente, a alergia alimentar é grave, principalmente a alergia alimentar mediada pelo anticorpo IgE. Então, quando a gente pega um paciente com alergia alimentar, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: é uma alergia alimentar IgE mediada pelo anticorpo IgE ou não IgE mediada, que pode ser mediada pelo anticorpo IgG, pode ser uma alergia de contato, pode ser uma reação diversa, entendeu? Ou seja, existem várias formas pode ser uma alergia por imunocomplexos. Então existem várias formas de apresentação das alergias alimentares não IgE mediada. Agora a alergia alimentar IgE mediada, ela justamente é muito grave, porque é aquele anticorpo, a IgE, que se liga na principal célula que causa alergia e faz uma ponte de anticorpos, e essa ponte de anticorpos, por sua vez, então, agrega no mastócito e que, de certa forma, libera essa célula, principal causadora de processo alérgico, libera as reações vasoativas para o meio externo, e aquilo ali, então, causa um edema muito grande, causando vários sintomas no paciente, entendeu? Então, a alergia por anticorpo da classe IgE, quando o paciente realmente tem esse tipo de alergia, é muito grave. Agora, nada impede do paciente ter os dois tipos de alergia, alergia IgE mediada e alergia não IgE mediada, ou seja, chamada alergia mista. Em relação à alergia IgE mediada, para a gente então entrar na alergia não IgE mediada, a alergia IgE mediada ela é grave porque ela leva ao problema de anafilaxia. A anafilaxia, por sua vez, ela se apresenta em 2 ou mais órgãos, ou seja, o paciente tem falta de ar, tem tosse, a frequência cardíaca do paciente aumenta, a pressão arterial dele baixa, ele pode ter urticárias gigantes, ele pode desmaiar, ele pode ter edema de glote, um fechamento da garganta e, consequentemente, uma insuficiência respiratória, uma morte por insuficiência respiratória. Ou seja, muita gente, infelizmente, morre porque não porta aquele autoaplicador de adrenalina, que aquilo ali salva vidas, o chamado EpiPen, e existem outras marcas também. Porém, o EpiPen é aquele aplicador mais conhecido no mundo e que salva vidas de pacientes. Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, porque se houver uma dúvida que o paciente realmente tem uma alergia IgE mediada, essa alergia IgE mediada, porventura, ela evolui para uma anafilaxia, o paciente precisa procurar imediatamente um alergista e ele, de certa forma, ver qual seria a estratégia terapêutica para o paciente. De imediato, a estratégia terapêutica é portar o autoaplicador de adrenalina junto com o paciente para que ele possa salvar a sua vida, indicado pelo médico, orientado pelo médico. Essa é a primeira medida. Depois, ver se não haveria a possibilidade também, se seria oportuno você fazer a chamada dessensibilização alimentar. Porque existem alguns alimentos que estão tão contidos na nossa cadeia alimentar produtiva, né, industrial, que você acaba consumindo, você consome ele sem saber e, consequentemente, você acaba desenvolvendo um processo alérgico grave. Agora, nós temos vários vídeos sobre isso, a gente fala muito sobre isso. Vou pedir para o Daniel também compartilhar novamente, porque é um vasto repertório que nós temos sobre tipos de alergias alimentares e intolerâncias também alimentares, tá? Agora, em relação à alergia não IgE mediada, ela não dá anafilaxia, a não ser que ela seja uma alergia não IgE mediada mista com IgE mediada, você tem as duas. Mas quando é somente, isoladamente, alergia não IgE mediada, ela não dá choque anafilático, ela não dá anafilaxia, ela não coloca de imediato o paciente em risco de vida, de imediato, mas pode colocar a médio e longo prazo o paciente por risco de vida, por complicações. Por exemplo, o paciente pode ter um processo infeccioso intestinal por causa de uma alergia não controlada, não IgE mediada. O paciente pode ter um quadro de desnutrição, por causa aquela desnutrição, por sua vez, levar a complicações que pode levar o paciente, então, a sucumbir ao óbito. Então, assim, mas é um tipo de alergia
que de certa forma não leva o paciente de imediato ao risco de vida, como alergia e já imediata, tá bom? Então, é uma alergia que de certa forma tem vários mecanismos de ação, como eu falei no início, mediado por anticorpo, alergia de contato ao alimento, ou seja, só o alimento entrar em contato já desenvolve uma reação inflamatória, chamada reação do tipo 4. O paciente pode ter também uma alergia por imunocomplexos e outros mecanismos ainda não muito bem entendíveis, tá? E as principais manifestações, as principais apresentações clínicas é a enterocolite alérgica e a proctocolite alérgica. São as principais manifestações clínicas, dá mais em crianças, não costuma dar tanto em adulto, mas não é incomum eventualmente a gente encontrar também uma alergia não intermediada em adultos, mas é mais comum em crianças, tá bom? E dá aquelas manifestações exclusivamente gastrointestinais, né? Como diarreia, como muco, como sangue, que se apresenta nas fezes e tudo mais, tá bom? Espero ter te ajudado. O Daniel vai complementar com a nossa playlist sobre alergia alimentar e espero que vocês aproveitem bem essa playlist, que ali tem vasta informação. Lembrando que conhecimento liberta, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado, Elizabeth.